Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu postei essa cestinha aqui, essa bolsinha de porta-moedas, esses dias, há pouco tempo, né? No Shorts. E o pessoal gostou muito, me pediu para explicar como faz esse trançadinho aqui, tá vendo? Os fios estão presos, são trancinhas, correntinhas, né? Elas estão presas nesse aro e estão passando aqui por dentro dessa aba, presas aqui. E o pontinho dela é muito simples. Ela foi minha na minha infância, minha mãe que fez. E ele é feito com... Foi feito com uma linha de seda, algo assim. Ela é bem bonitinha. Eu vou fazer uma pequenininha aqui para mostrar para vocês esse fechamento dela, que é o único segredo que ela tem, tá? Vou fazer aqui para vocês terem uma noção. Então vamos lá. Ela começa aqui por trás. Essa é a parte de trás dela, logo abaixo da aba. Essa carreira aqui, ó. Essa é a primeira carreira dela. E ela é feita em múltiplos de 3. Então, eu fiz uma corrente aqui, com 30 pontos, mais 5 para subir minha carreira, porque eu vou fazer uma carreira aberta por cima. Então, na verdade, eu conto 7 a partir da agulha, e coloco o meu primeiro ponto no 8º ponto a partir da agulha. E faço um ponto alto. Esse movimento é para fazer meu primeiro quadradinho. E eu vou fazendo isso até aqui no final. E volto para mostrar para vocês. Pronto, minha primeira carreira já está pronta, de abertinhas. E é como eu falei para vocês, ó, fazendo com esses pontos que eu falei, dividir em múltiplos, né, de 3, eu tenho a quantidade exata que eu preciso para fechar certinho aqui, sem sobrar nenhum ponto. Agora aqui por cima, em cada ponto aberto desse, um sim, outro não, na verdade, né? Eu vou fazer um quadrado fechado. Então, vai ficar um quadrado aberto, um quadrado fechado, um quadrado aberto, um quadrado fechado, até o final da carreira. Vamos lá. Eu gosto de começar a minha carreira desse jeito aqui, ó. Eu puxo um pouco a laçada, solto ela, viro meu trabalho, pego a laçada novamente. E agora eu vou aqui dentro, puxo uma laçada, fico com 2 na agulha. Agora eu pego uma laçada, fecho essas 2, faço uma corrente. E agora meu ponto de começo da carreira tá pronto. Agora eu vou fazer mais 2 correntes para espaçar aqui. E aí eu não coloco aqui em cima. Para esse padrão eu coloco todos os pontos dentro do meu quadrado. E são 4 pontos. 4 pontinhos dentro do meu quadradinho, soltos. Aí a gente pode fazer mais 2 correntes. Pula esse espaço e no próximo espaço eu coloco mais 4 pontos altos. Pronto. E eu vou assim até o final da carreira. Olha como tá ficando. Um quadrado aberto e o outro fechado. Até o final da carreira. Já tô de volta. Aqui com a minha carreirinha pronta. Olha como ela ficou. Tá dando pra ver direitinho aí? Então, agora eu tô terminando ela. Eu fiz 3 pontos altos dentro do espaço. O meu último ponto alto eu vou colocar nesse pontinho aqui do canto, que tá formando o meu canto, para eu ter um canto perfeito. Esse eu prendo aqui. Pronto. Certinho. Aqui eu vou desencontrar o aberto e o fechado. Então, eu vou soltar minha laçada, como eu fiz lá na primeira, virar meu trabalho, pegar a laçada de novo. Por que eu faço isso? Senão ela torce e não fica legal. Aí aqui eu vou segurar ela aqui, apoiar com o dedo, e aí eu vou entrar nesse primeiro buraquinho aqui, primeiro ponto. Eu vou entrar para puxar uma laçada. Ó. Vendo? E aí eu fecho essas 2, puxo mais uma, fecho essa, que é uma trancinha comum, já é o meu ponto de começo. Agora mais 2
correntes, porque eu quero pular para o espaço de cá, eu quero formar esse espaço em cima desse quadradinho. Mas eu vou botar dentro direto do meu buraco, como eu fiz embaixo. 4 pontos altos. Pronto. Então, vai ser aberto em cima do fechado, fechado em cima do aberto, até o final da carreira. Mais uma carreira pronta. E aqui eu voltei antes de fazer o último ponto, para vocês verem exatamente, ver se eu consigo mostrar para vocês exatamente onde ele entra. Esse aqui é o ponto que eu fiz na carreira anterior para subir carreira. Então, ele tem aquela trancinha que eu fiz por cima daqueles dois que eu fechei juntos. Então, essa trancinha aqui é onde eu coloco minha agulha para fazer o meu último ponto da carreira superior. Ele fica certinho, tá vendo a lateral dele? Fica retinho. Agora eu vou fazer novamente, começando com um aberto por cima desse fechado. E assim até eu ter o comprimento, no caso aqui, o comprimento desejado para formar a minha bolsinha. Ela vai ficar quadradinha, como essa aqui é quadradinha, essa aqui também vai ficar quadradinha. Então, eu preciso fazer uma tira que ao dobrar eu consiga o quadrado perfeito, né? Então, eu vou fazer essa tira agora e volto com vocês para mostrar como ficou. E, pessoal, eu voltei. Voltei com minha tirinha pronta. Tirinha que eu falei com vocês. Tá vendo? Como eu sei que ela tá no tamanho certo, vou soltar minha agulha aqui, ó. Pra mostrar pra vocês. Os cantinhos direitinho, tá vendo? Com a técnica que eu ensinei. E aí, como eu sei? Eu usei uma fita métrica e medi daqui até aqui e eu obtive 10 centímetros. Então, de altura eu precisava do dobro, certo? E me deu 22 carreiras. Eu tenho 22 carreirinhas desse ponto fechadinho aqui. Ok. Eu comecei com uma carreira de ponto aberto. Eu vou terminar com uma carreira de ponto aberto. Só que dessa vez, como eu tô fazendo o acabamento já, eu vou colocá-lo aqui, em cima do último ponto do meu quadradinho. Assim, tá vendo? Mais duas correntes. E aí eu vou botar, vou pular esse espaço e vou colocá-lo em cima do primeiro ponto do meu quadradinho. Ok? Novamente duas correntes. Novamente, eu vou colocar em cima do último ponto do meu quadradinho. Um ponto alto. Assim até o final da carreira. Só vou precisar de uma carreira desse abertinho aqui. Já volto, vou fazer aqui, já volto para mostrar a carreirinha pronta. E agora que começa o segredo. Bora lá descobrir que segredo é esse, qual é o pulo do gato? Para passar essas correntinhas aqui por dentro, ó. É mais simples do que parece. Vamos lá. Eu tenho aqui uma argola, parecida com aquela da outra bolsa. Eu vou arrematar o meu trabalho. Aqui, ele já tá pronto. Fazendo ela toda. Eu vou preenchê-la todinha com ponto baixo. E o máximo que couber, já vou escondendo meu fio aqui dentro, ó. O fio já vai ficando preso ali dentro. Bem apertadinho, ponto. Eu vou caseá-la todinha até aqui e volto com vocês. O grande segredo para a argolinha ficar bem fechadinha, bem caseadinha, ela ficar bem cheia.
bem cheia mesmo, que aí ela não dá espaço de você ver a argolinha. Então, aqui tá cabendo mais um pontinho só e é isso, certo? Aqui eu vou fechar a minha carreira. Primeiro pontinho, com um ponto baixíssimo. Vou fazer várias correntinhas. Bem apertadinhas. Colocar minha bolsinha fechadinha aqui. E aí, eu vou ver da argola até a bolsinha, o que que eu tenho, se é suficiente essa altura, se tá muito pequeno. Eu acho que ficou bacana. Então, agora eu vou prender essa correntinha aqui, no meu primeiro pontinho aqui assim, ó. Tá dando pra ver bem? Só que eu vou prender em cima dele mesmo, ó, assim. Com um ponto baixo. Ok? Agora eu vou contar quantas correntinhas eu consegui fazer aqui, porque todas as outras correntinhas que eu vou fazer terão a mesma quantidade. Ok? Meu trabalho então fica assim. A corrente, de um lado a minha argola, do outro o meu trabalho, a minha bolsinha, presa com o ponto baixo. Eu contei, deram 21 correntes aqui, então agora eu vou fazer mais 1, 2 pontos baixos dentro do meu quadrado e um ponto baixo em cima do meu ponto alto. Nesse ponto baixo que eu fiz em cima do meu ponto alto, eu vou fazer mais 21 correntes. Ok? Sempre apertando bem, por isso que eu tive até um pouquinho de dificuldade, porque eu apertei bem, para ficar bem fechadinho o ponto. Vou lá na minha argola, que tá aqui na outra ponta, vou ver o sentido correto que ela tem que estar e vou prender com o ponto baixo essa corrente na argola. E eu sempre faço isso virando a argola para o avesso. Todo crochê, ele é feito assim, né? Quando você vai unir peças, sempre a outra peça vai estar pelo avesso. Então, eu vou pular uma, duas, vou botar nessa daqui. Pulei esse espaço ali, de 2 pontos e botei no próximo. E eu vou botar meu ponto baixo. Vou olhar se eu peguei tudo direitinho aqui por trás, se tá tudo certinho. Vai dar um trabalhinho porque ele ficou bem apertado, não ficou legal, eu quero pegar dentro das duas argolinhas dele. Ó, agora eu peguei, tá vendo? Agora eu peguei as duas argolinhas, as duas partes de cima. Agora eu vou fazer o meu ponto baixo aqui. Pronto. Bem apertadinho, ponto baixo pronto. Mais um. No próximo ponto baixo. E agora eu vou fazer 21 correntes novamente. Vou fazer e volto aqui. Agora eu vou prendê-las aqui no meu trabalho. Vou pular esse espaço aqui. Pular esse espaço aqui e vou prender em cima desse ponto alto aqui. Com um ponto baixo. Bem apertadinho.
Vou fazer 2 pontos baixos aqui dentro do meu espaço. E mais um ponto baixo em cima do ponto alto. Assim. Isso. Agora, eu vou fazer 21 correntes e prender na argola. E eu vou ficar fazendo esse zigue-zague, vai 21 correntes prendo na argola, 2 pontos baixos aqui na argola, 21 correntes e prendo no ponto alto aqui. Ponto baixo até aqui, 21 correntes que voltam para a argola. E eu vou fazer esse zigue-zague até acabar meu espaço aqui. Vou fazendo isso agora e mostro para vocês. Fiz todas já. Ligados lá em cima com 2 pontos baixos e aqui embaixo com 4. Agora eu tô na minha última corrente. Agora é que vem o grande mistério. Eu vou simplesmente dobrar o meu trabalho, fechar a carreira. Aí nesse primeiro quadradinho aqui eu vou botar minha agulha no cantinho aqui, ó. E eu vou fechar como se eu estivesse fechando uma carreira, ponto baixíssimo. Aqui. Agora eu vou trabalhar desse lado aqui, que eu vou fazer essa abinha aqui, ó. E o segredo, o mistério tá aí. Eu preciso que todas essas correntes estejam presas por sejam presas por essa carreira que eu vou passar de ponto aberto aqui, esse mesmo ponto aqui. Como que eu vou conseguir isso? Aqui, dobrei meu trabalho ao meio, fechei a carreira aqui, subi a carreira com um ponto alto. Agora eu vou alinhar um lado com o outro, bem alinhadinho. Vou pegar essa parte que tem as minhas alcinhas e vou jogar para cá, deitá-la por cima dessa outra parte. Vou retomar o meu ponto alto que eu deixei à espera aqui. Aí eu vou começar a minha rede, que vai ser a minha abinha. 2 trancinhas para subir a carreira. Essa primeira alcinha aqui, ó, essa primeira trancinha aqui vai ficar pra cá. Eu vou colocar minha mão aqui por dentro, mas sem tirar as minhas alcinhas daqui, para poder apoiar o meu trabalho. Ó. Tá vendo? Aí, essa alcinha vai ficar dentro do quadradinho que eu vou formar agora, olha. Vou colocar meu ponto alto aqui, em cima desse pontinho alto da carreira de baixo. E vou ajeitar o trabalho todinho, ajeitar o trabalho todo, com calma. Ó, ajeitei o fio. Soltou aqui, eu vou colocar aqui dentro. E aí eu vou fazer um ponto alto aqui. Fechei o ponto alto. Vou fazer 2 correntes. Pegar a próxima alcinha.
colocar aqui. Ponto alto, laçada para fazer o ponto alto. Essa correntinha aqui, ó, essa alcinha tem que ficar aqui. E eu vou fazer um ponto alto aqui em cima do outro ponto alto. Só pego esse lado de cá, tá? Senão eu fecho a entrada da minha bolsa. Só pego esse lado aqui, que é a parte de baixo da minha tira, né? Passo, faço o ponto alto aqui. De novo, vamos lá? Mais 2 correntes. Pego uma alça, passo para cá, ajeito, visualiza onde está o próximo ponto e põe um ponto alto na mesma direção dele. Perdão, perdi a laçada aqui no meio do caminho. Laçada. E o ponto alto dentro do ponto alto aqui, do início da carreira. Aí vocês vão pegar de jeito que fique bem firme. Terminei o meu ponto. Ó, eu peguei bem dentro dele mesmo para ficar bem firme. Olha como tá ficando. Ó, essa passando aqui dentro, essa dentro desse, essa dentro desse. Tá vendo? Vamos lá, vamos continuar fazendo com calma. Eu não contei, pessoal, estou na empolgação de ensinar vocês, mas o correto é ter o mesmo número de alcinhas aqui que eu vou ter de buraquinhos aqui. Vamos ver se eu acertei? Olha como tá ficando. Olha que interessante. Tá vendo? Deixa eu ver aqui. Quantas eu ainda tenho? 1, 2, 3, 4, 5. Tenho 6. Deixa eu desdobrar aqui para ver quantos eu ainda tenho de buracos que não foram tecidos ainda. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho um buraquinho a menos que eu tenho de alça. Eu vou resolver isso lá no final. O ideal é contar, viu, pessoal? Fazer o mesmo número de buraquinhos aqui que a gente vai ter de alça. Ou o mesmo número de alça que a gente vai ter de buraquinho. Aí depende do que você vai adequar. E aqui no final me sobraram 2 alcinhas e um buraquinho. Não tem importância, eu vou fazer essas 2 juntas aqui. E aí eu termino, guardo as 2 no mesmo buraquinho e termino aqui, ó. Pronto. Vou dar uma puxada aqui no meu fio para mostrar pra vocês como ficou. Olha. Tá vendo? Esse é o lado de trás. Ele fica, o sentido do crochê fica ao contrário, tá vendo? Fica para baixo. O lado da frente, como ele fez isso aqui, ele veio de lá e dobrou para cá, o lado da frente vai ficar no sentido correto do crochê, para cima, certinho. E a minha abinha foi feita na parte de trás, não é? No início dela. Então, tá aqui, ó. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer o restante da minha abinha, ó, tá vendo? Eu tô nessa carreira aqui, ó, aonde essas argolinhas passam, essas alcinhas passam. Eu vou fazer mais 2 carreirinhas, ou quanto for eu achar mais bonitinho aqui, porque ela vai cair pra cá. Essa daqui também não tem todas as alcinhas. Aqui ficou com uma a mais e aqui não tem todas as alcinhas dos buraquinhos que eu tenho aqui embaixo. Porque ia ser muito aqui em cima. Então, você tem que regular isso. O que aconteceu? Aqui foram pulados. Ó, alguns locais, alguns buraquinhos não tem alcinha. Tá vendo? Ó, não tem alcinha dentro dele, passando dentro dele. É meio que passa em 2 e uma não. Passa em mais 2 e no outro não.
Mais ou menos isso, tá vendo? Passa em 2, o outro não. Para poder distribuir essas alcinhas aqui de forma igual ao longo da minha carreira, para eles ficarem, dar um efeito correto que precisa aqui, senão vão ficar todas aqui e aqui vai ficar sem alcinha. E o meu calhou de ter uma alcinha a mais para passar ali. O próprio crochê já te dá quantas alcinhas você vai colocar. Ó, aqui é muito simples. Olha, um quadradinho em cima de outro quadradinho até o fim, carreiras de ida e volta, até você ter a altura da aba que você deseja para dobrar para cá, ok? Entenderam onde tá, eu tô fazendo? Eu só virei a minha carreira. Eu só virei a minha carreira dos quadradinhos que eu passei prendendo as alças, tá vendo? Ó, e tô tecendo em cima deles. Aqui tá passando. E aí eu tô criando a aba por cima. É essa abinha aqui por cima. Vamos lá, eu vou fazer, já eu volto para mostrar para vocês como ficou. Então, apesar da bolsinha ser menor, eu fiz as mesmas 4 carreiras que tem aqui, ó. Uma foi feita antes, não conta. Essa aqui foi a que prendeu a alcinha e depois mais 3. Fiz igual aqui, ó. A que foi feita antes. A que prendeu a alcinha. E as outras 3. Porque eu achei que ficou bonitinho. Achei que não é demais aqui, né? Ficou legal. Aqui que ficou pequenininho, na verdade, né? Nossa, uma tampinha pequenininha. Achei que essa aqui combinou bem. O que eu vou fazer agora? Olha só como é que ela já está funcionando, ó. Já está funcional, ó. Já está abrindo igual aquela de lá. Tá vendo? Ó, abrindo e fechando no mesmo movimento. Vem, abre, você mexe aqui, né? Acho que ficou um espaço bom para você apanhar. O que regula essa abertura aqui, né, é a altura das alcinhas aqui. Você sentir que deve. Você faz ela um pouquinho maior. Eu quis fazer o máximo possível aqui pra mim, por causa do tamanho da bolsinha, pra não ficar muito desequilibrado, né? Um tamanho com o outro, muito desproporcional. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou passar o biquinho em volta, aqui e aqui, nas laterais. Então, eu vou aproveitar que meu fio tá aqui, ó. Vou voltar pra cá com o biquinho e vou passar ele até aqui. Aqui eu arremato, venho e termino nessa lateral aqui. Passo ele aqui. Vamos lá? Virar minha carreira. Ponto baixo. Perdão. Ponto baixo. E aí eu vou fazer aqui, ó. Agora eu vou preencher cada espaço desse com uma trancinha, 3 pontos altos, uma trancinha e vou pôr novamente o ponto baixo no próximo ponto alto da carreira de base. Peço perdão quando sai do foco, porque eu tô trabalhando muito perto da câmera.
Pronto. Fiz os biquinhos na parte superior da minha abinha, até numa das laterais. Agora eu cheguei no momento de fechar as duas laterais da bolsinha, tá vendo? Ó, vou soltar aqui para vocês entenderem onde eu tô. Minha abinha tá com a parte superior já com os biquinhos e essa lateral aqui, eu tô aqui em cima, para virar para cá. Aqui eu vou passar o biquinho fechando as duas laterais da minha bolsa. Fechar as duas juntas com o biquinho. Então, eu coloco nesse sentido aqui, ó, tô assim, com ela virada frente pra mim, eu pego ela aqui, giro ela pra ficar nesse sentido aqui, tá a parte da frente e a parte de trás juntas. Vou pegar minha agulha, retomar meus pontos aqui do biquinho. Aí, agora eu vou fazer uma corrente e vou pegar esse cantinho aqui, ó, tá vendo esse quadradinho que logo depois é passado a alcinha? Eu vou pegar um ponto baixo aqui na altura desse quadradinho, de forma que ele fique bem firme. E vou pegar lá atrás, no mesmo quadradinho da minha frente lá atrás, ó. A parte de trás é a frente da minha bolsa. E vou fechar com um ponto baixo aqui, ó. Eu já comecei a unir um lado com o outro. Eles já estão juntos. Tá vendo? Por esse pontinho baixo aqui, ó. Fazendo dessa forma, o meu bico ficou pelo avesso. Se você preferir arremate e mude o sentido, fazendo ele pela frente do trabalho, para que ele fique pelo direito. Vou fazer uma corrente, vou pegar uma laçada e aqui dentro eu vou colocar, aqui ó, eu vou colocar 3 pontos altos. Mas não é só nessa parte, eu vou pegar essa parte aqui de trás junto. Vou passar nesse quadradinho aqui e nesse, ó, vou dobrar para cá para vocês poderem ver, nesse aqui também, os dois lados. Ó, quando eu passo a minha agulha, eu passo pelos dois lados, por aqui, esse lado, e por aqui, esse lado. E agora aqui dentro eu vou fazer nesses dois juntos, eu vou fazer meus 3 pontos altos. Olha como ficou. Não vou deixar eles muito soltos para eles não ficarem esgarçando, né? Abrindo demais as minhas laterais. 2. Quando eu pego nos dois lados. 3. Aí a minha trancinha. E aí aqui, ó, eu sempre vou fazer desse jeitinho aqui para eu ter firmeza e ver o que eu tô fazendo. Vou colocar um ponto baixo aqui. Vou lá na parte de trás e vou botar a agulha no mesmo lugar, no alto desse meu quadradinho aqui, ó. Vendo?
E aí eu puxo para fazer um ponto baixo. Olha, como é que ele tá fechando, ó. Esse meu biquinho ficou preso do lado de cá e do lado de cá. Agora eu vou fazer mais um biquinho aqui dentro. Só que eu não vou fazer só aqui dentro, né? Eu vou pegar também esse ponto alto aqui, ó, da parte de trás. Aí junto os dois, puxo uma laçada. Aqui eu já vou ter o meu primeiro ponto alto, ó. Termino ele. Ok? Mais 2 pontos altos nesse mesmo local. Eu já coloco direto, ó. Já sei que vai passar nos dois, olha. Novamente, mais um. Passo aqui e lá. 3 pontos altos, tá vendo? Agora eu faço uma corrente. Embaixo, ó, vou pegar dentro desse pontinho aqui, ó. E vou pegar lá atrás também, dentro desse aqui, ó. Dando pra ver bem? E vou puxar meu ponto baixo. Tem que segurar com bastante firmeza para ele vir. E vou fechar o meu ponto baixo. Olha, eu fiz já 2 pontos nas duas partes. Agora eu vou soltar para mostrar bem para vocês. Olha, vou virar para cá. Eu tô pegando esse aqui e esse aqui. Tá vendo? Esse e esse. Agora aqui também eu vou pegar dentro desse aqui, fazer 3 pontos altos dentro desse aqui, junto também com esse buraco aqui. Vai ser sempre um fechado aqui com um aberto do lado de cá. Eu já consegui fazer 2 biquinhos, olha, esse e esse biquinho. Esse e esse biquinho já foram feitos assim, pegando lá e cá. Minha laçada, pegar esse ponto, pegar esse aqui de trás, ó, esse de trás, e vou fazer um ponto alto dentro dos dois, mais um ponto alto no mesmo lugar, mais um ponto alto no mesmo lugar. Os outros dois seguem, né? Só é mais difícil para fazer o primeiro. Um ponto baixo aqui, no cantinho. E mais um ponto baixo aqui também, ó. Pego lá e pego cá. Viu? Pego lá e pego cá.
fecho. E tô com os meus 2 lados presos. Ó. Um lado, o outro lado. Certinho. Fazendo lá e cá, até o fim. E do lado de cá a mesma coisa. Já vou fazer, já volto pra mostrar pra vocês como ficou. Aqui eu fiz o último biquinho da lateral, essa lateral aqui. E sobraram 2 carreirinhas, ó. Uma de trás e uma da frente. É mais prático, ao invés de colocar outro pico desse. Aqui, que eu tenho uma carreira aberta na frente e outra fechada atrás, é colocar um ponto baixo, pegando um ponto da carreira da frente e o outro da carreira de trás. E arrematar. A lateral ficou assim. Agora eu vou fazer o mesmo do lado de cá, que ainda tá aberto. E volto para mostrar ela prontinha para vocês. Prontinho. As duas laterais fechadas. E a bolsinha prontinha. Obrigada, pessoal, por terem assistido. Coloca aí no comentário o que vocês acharam. Se ficou muito difícil de entender a costura aqui do lado, vocês me avisam, por favor, que eu faço um outro videozinho explicando de uma outra forma. E não vai embora agora não, temos muitos vídeos no canal, são mais de 300. Bora maratonar!